para se tornar uma sentença. Então nós precisamos acreditar naquilo que um dia nós ouvimos de Deus. Ou você vai viver a tua vida inteira, e eu também, sendo uma pessoa bem informada e mal resolvida. Informações demais sem atitudes e ações são apenas informações. Palavras comuns em ambientes comuns, elas são comuns. Mas palavras em ambientes proféticos se transformam em sentenças de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso. Há 15 dias atrás eu queria falar sobre a palavra que você absorve para informações e palavra que você recebe e acredita para transformações. Uma palavra escutada, que você escuta, né? Escutada. A palavra que você escuta de alguém e você apenas escutou ela é uma informação. Mas a palavra que você ouviu e creu e acreditou, ela se transforma no agente de transformação. Então em Lucas capítulo 5, nós vamos falar sobre o poder dessa palavra. Eu poderia utilizar Ezequiel e tantas outras, mas eu acho que essa é a mais adequada, o versículo que vai encaixar na mensagem que o Senhor ministrou no meu coração. Que todos nós temos uma palavra, eu já vou ler. Todos nós temos uma palavra. Querido, você pode viver a vida inteira enrolando essa palavra para o resto da vida. É um direito que você tem. Você tem o livre-arbítrio. Deus não vai obrigar você a nada. E quando eu falo que você pode viver a vida enrolando essa palavra para o resto da vida, eu não estou me referindo à igreja, pelo amor de Deus. Eu estou me referindo a tudo aquilo que envolve a tua casa. A Bíblia diz que o profeta Isaías, se não foi Isaías, foi Jeremias, ele disse que Zebulon e Naftali, que era um lugar de vergonha, que era um lugar desprezado, que era um lugar mal visto. O profeta fala assim: olha, Zebulon e Naftali, ou Naftali, um dia vocês serão Galileia das nações. Uma palavra liberada no âmbito profético se tornou uma sentença. Milhares de anos passaram. Milhares de anos se passaram. Milhares não, né? Quase 1000. Jesus nasce. E o Evangelho faz questão de mencionar assim: para se cumprir o que foi dito. Jesus foi para Zebulon e foi para Naftali, porque estava escrito: Zebulon e Naftali, Galileia das nações. Por um dia, por um tempo, por um período, Zebulon e Naftali foi o centro da glória, da manifestação do Filho de Deus. Por quê? Porque uma palavra foi liberada no âmbito profético. Temos um casal aqui que deve estar assistindo aqui o nosso culto, está de bebê recém-nascida, a Poliane e o Inder. E o Inder comandava uma grande equipe, com muitos telemarketing, muitas pessoas à sua volta. E ele ficou desempregado, justamente na gestação da esposa. A esposa engravidou, passou alguns meses,
o Inder perdeu o emprego. Mas aqui, num culto desse, eu disse para ele assim: filho, fica tranquilo. Antes que acabe a sua última parcela do seguro-desemprego, Deus vai abrir uma porta para você. Aí esses dias agora, ela: pastor, aquela palavra se cumpriu. O Inder está trabalhando, está comandando várias pessoas em Vila Velha. Por quê? Porque foi uma palavra ministrada no âmbito profético e que ele creu. Ele acreditou. Poderia ter sido apenas uma palavra, uma informação, ele ter ido embora e a vida está do mesmo jeito. O que faz a diferença da sua vinda aqui não é quem está ministrando, não é o que está sendo ministrado, mas é como você está correspondendo àquilo que está sendo ministrado. Porque às vezes nós olhamos alguém ministrar e, poxa, não tem fogo, está devagar, está calmo demais, e Deus está liberando instruções que podem virar a tua vida, transformá-la para sempre. Mas você está tão preocupado com a dinâmica da mensagem, que você esquece do conteúdo que está sendo ministrado, que se você acreditasse, poderia mudar para sempre a tua história. Então todos nós que estamos aqui, nós temos uma palavra. E palavra em ambientes proféticos se tornam sentenças. Sábado eu estava indo ver o lugar do encontro de casais, e Paula falou assim: o irmão tal e a irmã tal viajou. E na mesma hora, o Espírito Santo falou assim: para o carro. Eu parei o carro, e me deu aquela angústia por dentro do coração. Orei pelo casal, e falei assim: olha, tenha atenção redobrada, vai devagar na ida, e volte devagar na volta. Palavra decretada em ambientes proféticos. O ambiente profético não é o ambiente da igreja. Você pode estar dentro do ônibus e você está envolvido de um ambiente profético. Você pode estar dentro da sua empresa e você está envolvido no ambiente profético. Você pode estar na escola e você está envolvido no ambiente profético. Aí esse irmão chegou de viagem: pastor, cara, eu nunca viajei tão devagar na minha vida. Falei: e aí? Quando eu estava chegando no meu destino, 4 motoqueiros, pastor, atravessou em frente ao meu carro, e que se eu tivesse na velocidade que eu costumo andar, eu tinha matado os 4. Então a palavra que é ministrada, independentemente de quem seja o porta-voz dela, ela pode gerar na sua vida apenas uma informação, ou ela pode gerar na sua vida uma transformação, libertação, livramento e tudo mais. E não há ninguém que esteja aqui, desde adultos e crianças, que não tenha uma palavra de Deus. Não existe um ser na terra que respira, que não tenha uma profecia ou uma palavra de Deus sobre ela. A diferença é se eu creio ou se eu escuto. A diferença é se eu acredito ou se eu sou apenas um ouvinte. Porque todos os dias, ou melhor, pelo menos 2 vezes por semana, fora células, palavras são liberadas nesse lugar em ambientes proféticos. Quer uma prova disso? No início do ano eu disse assim: olha, Deus, presta atenção, alguém vai se lembrar disso. Eu disse assim: Deus está nos dizendo que precisamos nos preparar para viver os frutos da nossa oração. Quem se lembra disso? E eu disse: Deus vai tocar em ministérios. E Deus tocou em ministérios.
Palavras ministradas em ambientes proféticos não são apenas informações, são decretos de Deus. Em Lucas capítulo 5, a história que você já conhece, de cor salteado, mas eu quero utilizar ela como um pano de fundo para aquilo que Deus quer fazer no nosso coração. Diz assim: aconteceu que, apertando ele a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Só quero utilizar como pano de fundo aqui. E ele viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Diga assim: instrução. O milagre não pode vir sem antes primeiro ter a instrução. E nós precisamos aprender a preservar o milagre que a gente recebe. Então todos nós temos uma palavra. Agora, se ela vai cumprir na sua vida, o problema não é de Deus, o problema é teu. É meu. É nosso. Eu não estou me referindo de profecias e revelagens, pelo amor de Deus. Profetadas, não estou dizendo isso aí, irmão. Estou dizendo aquela palavra que testifica no seu coração e você sabe que foi Deus que disse. E você fica fugindo de um lado para o outro, para lá, para cá, tentando, postergar. Então Jesus agora, ele instrui, ele ensina, ensinava as multidões. Quando acabou de instruir, disse Simão, ele disse para Simão: vai para o alto mar, lançai as redes para pescar. Respondeu então Simão: mestre, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, sob a tua palavra lançaremos as redes. Lançarei as redes. Palavras decretadas em ambientes proféticos se tornam sentença. Palavras ministradas em ambientes proféticos, em que a pessoa não crê na palavra, informação. Então nós precisamos decidir o que nós queremos viver: um mundo de informações ou um mundo de transformações que Deus quer realizar na nossa vida. Não adianta apenas sermos pessoas que vamos manter, acumular informações. Acumular informação não vai trazer para você nenhum tipo de mudança na sua vida. O que vai mudar minha vida e a sua vida é como eu correspondo a essa palavra que me foi dita no ambiente profético. Quer uma prova disso? Quando Jesus chega em Betânia, a palavra dele foi uma sentença. O ambiente era profético. Ele olha para o céu e faz uma oração: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. E ele agora verbaliza. Ele chama Lázaro pelo nome. E Lázaro vem caminhando. Talvez para você isso é apenas uma informação, mas isso foi uma sentença para as 3 dimensões que existem: espiritual, terreno e
o celeste, os céus. Porque naquele momento de 4 dias que Lázaro estava posto naquele tubo, naquela caverna, naquele túmulo, naquela tumba que eu ia falar, 4 dias depois só tinha o corpo desfarelando. 4 dias depois a alma não estava mais lá. 4 dias depois o espírito também não estava. Então era algo impossível de acontecer. Mas Jesus chega num ambiente comum, numa vila, numa rua, num quintal, na sua horta, na sua varanda. E ele transforma aquele lugar num lugar de ambiente profético. E ele então ora e verbaliza a sentença. Mas antes de verbalizar, ele informa para Marta e Maria: se vocês crerem, não é se vocês ouvirem. Ele fala: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Jesus não disse: se vocês ouvirem, terão essa informação. Não, se vocês crerem, verás a glória de Deus. E o ambiente profético agora, ele toma o lugar do ambiente comum. Porque todo lugar que um homem de Deus e uma mulher de Deus está, ele tem autoridade para mover o ambiente que ele vive, em que ele está inserido. Todo lugar que o homem de Deus está, que uma mulher de Deus está, ele é capaz de transformar aquele ambiente em ambiente profético. É algo doido, irmão. Esses dias falei para o Ricardo: estou olhando para você, porque você venda muito apartamento. 3 dias depois: pastor, quero agradecer as orações. Fui contemplado numa pedra de um consórcio. O que eu quero dizer para você, filho: ambientes proféticos geram sentenças. A decisão de acreditar é sua, de ficar reclamando é sua, de ver problema em tudo é sua, de ver defeito nos outros é sua. Então, enquanto você vê defeito nos outros, você não consegue viver o que Deus tem para você. Nós temos que estar preocupados conosco, não é com o outro. Eu tenho que estar preocupado comigo, não é com o outro. Eu preciso ajudar o outro, mas quanto à minha vida, eu preciso cuidar dela, para que a palavra de Deus não seja apenas uma informação, mas seja um agente de transformação na nossa vida. E quando agora Jesus chega num lugar comum, num lugar de tristeza, onde Marta, Maria estava chorando, e a Bíblia fez questão de mencionar: Jesus chorou. Ele chega num ambiente comum, de tristeza, de dor, de lamento, de perda, de frustração, de angústia. Ele chega num lugar onde não havia mais esperança, onde todos estavam ali, já acostumados com a notícia de que Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Mas quando Cristo transforma o lugar num ambiente profético, e verbaliza, e fala: se tu crê, tu verás a glória de Deus, e verbaliza, Lázaro sai para fora, a terra teve que devolver o corpo, o céu teve que devolver a alma e o espírito. Deus mexeu na tricotomia do homem. O pai devolveu
A terra devolveu o corpo. E o lugar da tristeza se transforma num lugar de alegria, porque uma palavra não foi apenas uma informação, foi um decreto. Foi um decreto. Não foi apenas uma notícia. Não foi apenas uma informação. O problema é que nós estamos sendo ministrados sempre. Somos ministrados na igreja, somos ministrados na célula, somos ministrados por um irmão, por uma mensagem, somos ministrados no dia a dia, com a frase simples no carro. Mas nós apenas escutamos. Nós apenas ouvimos. E ouvir não vai mudar a tua história. Porque ouvir, você vai ficar ouvindo a vida inteira. E não vai causar transformação nenhuma. O que causa transformação na sua vida e na minha vida é se eu criei, se eu acreditei. E se eu fiz por onde para viver aquilo que foi dito sobre mim. E quando hoje eu fui lá para poder assentar, para poder mexer no galpão aqui do lado, semana que vem já vai começar a bater o concreto. Na outra semana já vai começar a colocar os vidros. Os proprietários me perguntaram: pastor, o senhor tem certeza? Eu falei: tenho. Eu falei: eu estou disposto a vender um imóvel que eu tenho aqui. Eu tenho um imóvel aqui, vou vendê-lo. Pastor, mas... Eu falei: cara, eu acredito na palavra que um dia Deus me deu. Eu acredito na palavra que um dia Deus disse para mim. A palavra de Deus na minha vida não foi uma informação, foi uma sentença. A sentença já está nas minhas mãos. Agora, para mim viver ela, depende de Deus ou de mim? De mim. Você já tem palavras decretadas a teu respeito. E você está esperando o quê? Um sinal? Você está esperando alguma coisa? Você já tem a palavra. Nós já temos a palavra. Jamais me esquecerei, no ano de 2004, saudosa não, né, que é viva ainda, irmã Ivonete, do círculo de oração da igreja que eu frequentava, onde também frequentou Bernadette, Gessi. E eu ainda, aquele menino minguado, vindo do mundo sofrido, magro que dava dó, a calça 46, o sofrimento foi tão grande que eu estava vestindo 40. E quando eu puxava o zíper aqui, como é que chama esse negócio? O cinto dava quase que 2 voltas, eu colocava ele aqui atrás, magro, sem força, de tanto apanhar do mundo, de tanto apanhar das situações que eu estava vivendo, sem saber orar, eu não sabia quem era Jesus direito, eu não sabia quem era Pedro, eu não sabia nada. Mas ela pegou a minha mão no meio do monte e falou assim: Eduardo, Deus vai te usar para você ganhar muitas almas por onde quer que você vá. Aquilo foi uma sentença no ambiente profético. Os anos se passaram, mas eu nunca esqueci do que ela disse. Você não pode esquecer da palavra que você tem, da palavra que você carrega. E você não precisa de mais nada, apenas se posicionar aonde você precisa para tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus encontra 3 homens frustrados. Pior, os caras eram veteranos da pescaria.
E de repente chega um camarada que não entende de pescaria para poder instruir um pescador. Está aqui Moisés, pescador. Pescador sabe onde o peixe está, filho. Pescador sabe a lua que o peixe vai aparecer. Esses dias estava em algum lugar aí, eu não lembro onde, e o cara falou assim: rapaz, hoje está boa, hoje vai dar peixe, porque a lua é nova. Eu falei: cara, os caras sabem só pela lua. Agora chega um forasteiro, um camarada que nunca pescou, fala assim: senta aqui que eu vou te ensinar, senta aí. E começou a ensinar, mas era a palavra, instrução. E depois ele diz assim: olha, agora você vai sair da parte rasa e vai para as águas profundas. Ah, você não entendeu nada, irmão. Isso vale mais de $1 milhão. Jesus não disse que os 3 pescadores estavam errados. Jesus não disse que a rede estava ruim. Jesus não disse que eles tinham que mudar de lago ou de mar. Jesus só disse para eles acreditarem na palavra. Não era a cidade que era ruim, não era o lugar que era ruim, não eram os pescadores, o problema não estava no barco e nem na isca. O problema estava naquela palavra, não era apenas uma informação, mas era um decreto de Deus. E sabe o que acontece quando você acredita naquilo que Deus está dizendo a teu respeito? Pedro disse assim: olha, sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele jogou a rede. Se você ler todo o capítulo 5, você vai perceber que havia 2 barcos. Um na margem, observando. Tipo assim: será que vai acontecer um milagre na vida do meu irmão? Não acredito. Será que vai acontecer na casa dele agora? Eu não acredito. Será que a porta de emprego vai abrir na casa dele? Eu não acredito, tinha que abrir na minha primeiro. Será que Deus vai fazer com ele primeiro? Não acredito, tinha que ser para mim, porque eu sou muito mais tempo na igreja. Será que o milagre está com ele? Eu não acredito, porque eu sou xodó de Jesus, eu sou dizimista, eu participo de tudo. Participar de tudo não te dá direito de receber uma palavra se você não crê e ela virá sentença. O que te torna diferente é o que você acreditou, você colocou no teu coração, e aquilo deixou de ser uma informação, passou a ser um decreto. E o outro barco lá, será que vai dar certo? Você está abrindo uma empresa nova, e tem alguém assim: será? Aquilo não dá certo não. Será que dá? Dá não. Vou ficar daqui olhando. E de repente, quando alguém acreditou, lançou a rede, a Bíblia diz que eles tiveram tanta dificuldade de tirar os peixes, que quando colocou os peixes do barco, o barco quase foi à deriva. Então entenda bem que o perigo da sua vida, da minha vida, agora é o contraponto. Quando você crê no decreto, quando você crê na palavra, recebe, acredita, se transforma em decreto e ela acontece, agora tem um outro perigo: você querer só para você. Você guardar só para você. Porque o nosso barco não afunda quando está vazio. O perigo do barco afundar é quando ele está cheio. E quando o barco está cheio, você não tem que guardar só para si. Porque o que está em você tem que ser transferido para os outros. Então Pedro olha, faz um sinal para o amigo que não tinha pescado nada. Fala: cara, vem para cá que eu vou compartilhar com você, porque está sobrando aqui no meu barco, é teu também.
dizendo, irmão. Palavras em ambientes proféticos, quando você crê, vira sentença e não abençoa somente você. Abençoa todos que estão em volta. E ali compartilharam os peixes, os 2 barquinhos. E a tristeza acabou. Dava para Pedro vender agora os peixinhos, pagar a chapinha da esposa, pagar a unha dela, levar ela no salão de beleza. Quando ele chegou em casa para falar que tinha condição de pagar tudo isso, a sogra dele deu até febre. Você não entendeu nada. Você tem uma palavra. Ezequiel chegou diante do vale de ossos secos. Estou falando de seco. Não estou falando de podre. Estou falando de acima de podre. E Deus faz uma pergunta para ele: Ezequiel, por um acaso esses ossos podem voltar a ter vida? E ele diz: tu sabes. E Deus disse: então profetiza. Então Ezequiel, num vale de ossos secos, de tristeza, dor e lágrima, histórias de muitas famílias estavam enterradas ali. Histórias de muitas pessoas guerreiras estavam enterradas ali. Histórias de sucesso estavam enterradas ali. E ele chega diante do vale de ossos secos e verbaliza a sentença. E ele profetiza sobre o vale de ossos secos. E agora o problema era de Ezequiel? O problema era de cada osso. Cada osso foi se juntando no seu osso. Querido, quando você está num ambiente profético e você verbaliza, se você acreditou naquilo, se transforma em sentença. Não importa o lugar que você viva, não importa o lugar que você trabalhe, não importa o lugar da sua família, não importa se seus filhos estão afastados, não importa nada disso. Mas a palavra, ela tem que ser, você tem que acreditar. Vocês estão aí? Vocês estão com silêncio. Então você precisa aprender a verbalizar. Mas não verbaliza na terra comum, num ambiente comum que não acontece nada. Pastor, como eu faço? Traz o céu primeiro. Tu está pegando, né? Então, antes de verbalizar, traz o céu. E como que você traz o céu? Você vai trazer o céu. Não adianta você gastar palavras se você não criou um ambiente profético à sua volta. Serão apenas palavras. E a Bíblia diz, a Bíblia não, né? O ditado popular diz que existem 3 coisas na vida que não voltam mais: a palavra falada, a flecha lançada e a vasilhinha da tapoé que você emprestou para tua irmã. Então você precisa acreditar nessa palavra que um dia foi dita a teu respeito. Se você procurar a postagem que fiz há 4 dias atrás da nossa igreja, da nossa ampliação, eu escrevi assim: nós
estamos prontos para viver tudo aquilo que o Senhor disse a respeito de nós. Você precisa estar pronto para viver aquilo que Deus disse a teu respeito. E às vezes isso vai te doer, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas que hoje não pode fazer mais parte da sua vida. A palavra, ou ela é informação para você, ou ela é transformação. Então, filho, se você recebeu uma palavra, testificou no seu coração, acredite, porque ela já se transformou em sentença. Mas não adianta apenas ter uma sentença. Você precisa agora fazer a sua parte. Quando Ezequiel profetizou, foi sentença. Os ossos que se virem, que acham o seu pedaço aí. Quando Jesus disse, lança a rede em alto mar, e Pedro jogou, o problema era dos peixes. Eles tinham que vir, eles tinham que entrar na rede, porque no ambiente profético, Adão já nasceu, ou melhor, já foi criado grande. No ambiente profético, Eva não precisa nascer, nem Adão. Porque decreto de Deus, quando algo é decretado por Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, basta você acreditar e fazer com que isso aconteça. Mas ser só ouvinte não vai mudar nada. Aí você vê o Joaquim sendo mudado, fulano sendo mudado. Por quê? Porque ele, mesmo simples como ele é, ele creu. Ele acreditou. E ele seguiu. E você ficou estacionado no mesmo lugar, porque você só tem informações. O mundo, as bênçãos não são concorrência. Meninos concorrem uns com os outros. Meninos querem atenção. Meninos concorrem. Minha bola é melhor, a minha é melhor. No reino de Deus não há concorrência. A bênção do teu irmão é a tua bênção. A alegria dele é a sua alegria. Mas a dor dele também é a sua. A tristeza dele também é a sua. Os problemas são apenas diferentes. Mas todos nós temos problemas. Então, mesmo diante da situação que você está vivendo em qualquer ambiente, se você trazer o céu e criar um ambiente profético, acabou, filho, o decreto foi decretado. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei que palavra você carrega. Eu sei a que eu e essa moça carrega. E depois que eu saí dessa reunião, eu falei assim, Paula, Deus deve achar a gente muito doido, meu. Falei com ela lá na rodoviária. Falei, Deus deve achar nós muito maluco. 2 meninos que podia estar vivendo uma vida tranquila, passeando para lá, para cá, vivendo a vida de casal, com os nossos filhos. Nossa igreja já está grande, já tem gente, já está bonito, já somos uma referência na cidade, já somos relevantes.
As autoridades da cidade nos conhecem, sabem quem nós somos. Tá bom demais. Podia parar por aqui. E Deus olha dois jovens. Eu sou jovem, tá? Acreditando na sentença que um dia Ele disse a nosso respeito. E vamos para cima. Eu não sou iludido com o que eu vejo. As miragens do mundo não conseguem enganar o meu coração mais. Sabe por que Moisés foi treinado 40 anos sendo general do exército de Faraó? Aonde inclusive ele se casou com a sua primeira esposa Zípora em troca da paz na Etiópia. Porque Deus estava forjando esse homem lá fora, para não desistir dentro do reino. A estratégia de guerra, Moisés conhecia muito bem. Por isso que ele conduziu milhares de pessoas até a fronteira da terra prometida. Não é porque ele era melhor, é porque ele tinha uma palavra. Estou encerrando. E quando ele morre, o que acontece? Deus chama Josué num bate-papo. Vem cá, Josué, chega aqui. Deixa eu contar para você um negócio. Você está sabendo que o meu servo Moisés morreu, né? Claro, senhor, eu estava num funeral. Pois é. Assim como eu fui com ele, serei contigo. Agora vem a sentença, no ambiente profético. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, te darei por herança. Sentença. Agora vem a instrução. Não te desanimes. Não te assombres. Se esforce. Que por mais que eu tenha sentenciado, depende também do seu esforço, porque eu faço com você, eu não faço por você. Deus não faz por você, Ele faz junto com você. E Ele acreditou na sentença. O que aconteceu? Muralha de Jericó veio abaixo. Ele entra na terra, possui a terra. E aí? Deus disse que daria, mas ele teve que ir. A terra não caiu do céu. Ele teve que ir. Ele teve que lutar. A diferença, meu amado, que quem tem o decreto já entra na guerra com a vitória sentenciada para você. E eu sei que pessoas aqui nessa noite carregam uma palavra dentro de si, mas ela não pode ser uma informação apenas. Ela não pode ser um comunicado apenas. Necessita da nossa parte de contribuição dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu queria fazer um convite para você que tem essa palavra. Um dia, estou encerrando, irmão, já passei do horário. Eu conto sempre isso, né? Mas sempre tem pessoas novas, eu gosto de contar de novo. Eu fui promovido na empresa que eu trabalhava, na Telemar. Mas eu tinha uma palavra.
E a oferta que me deram para minha permanência não podia conquistar meu coração, porque aquilo que Deus disse era o que fazia bater o meu coração. Quem trabalha por dinheiro e não trabalha com amor, tem que ter muito cuidado, porque se o diabo pagar mais alto, tu vai trabalhar para o diabo. Nós temos uma palavra. Eu sei que você tem uma palavra. E a palavra não pode ser na sua vida apenas uma informação. Eu profetizo, se eu fosse você, tivesse juízo, levantava a tua mão, que essa palavra vai virar uma sentença na sua vida. Eu profetizo que antes do findar dessa semana, que é amanhã, que é sábado, né? Alguma coisa vai acontecer na vida de quem crê. Eu não sei qual é a sua questão. Nós não viemos aqui também negociar com Deus nada. Só estamos liberando uma palavra no ambiente profético, e ela não é uma palavra, é uma sentença para quem crê. E eu queria nessa hora orar pela sua vida. Pastor, eu tenho uma palavra, mas me falta coragem, mas me falta atitude, mas me falta dinheiro, porque às vezes você tem uma palavra para ter um negócio e não tem um dinheiro, e está com medo de ir. O dinheiro só aparece no meio do caminho, filho. O dinheiro só vai aparecer no meio do caminho, você tem que dar o primeiro passo primeiro. Não espera o dinheiro vir não, vai para cima sem dinheiro, que o dinheiro apareça no propósito. Eu queria orar por você, nesse ambiente profético, enquanto o Cauã vai fazer um solo aqui. Não precisa, só o Cauã que está bom. Eu quero dar oportunidade para vocês virem aqui ser ministrados. Se você tem uma palavra de Deus e você está esperando ela acontecer, eu quero dizer para você que o que Deus disse está dito, já foi sentenciado, já virou um decreto. Agora cabe a você acreditar e partir para cima. Eu queria convidar você aqui à frente, se o Senhor te tocar. Ninguém vai tirar foto, é o seu momento com Deus, é a sua intimidade. Eu não vou colocar as mãos sobre você, mas é você e Deus. Num culto de quinta-feira assim, tão simples. Decretos da sua vida podem estar sendo mudados agora. Nós vamos te dar aí uns minutinhos para você falar com Ele. Fala: Deus, eu tenho uma palavra do Senhor. Eu tenho, Senhor. Eu fui negligente, mas eu tenho uma palavra sua. A minha família tem, minha casa tem, os meus negócios têm. Senhor, nós que não demos ouvido àquilo que o Senhor disse. Comece a falar com Ele, a conversar com Deus agora. Converse com o Espírito Santo. Fala tudo que um dia você ouviu a teu respeito, que alguém disse, que alguém falou. Yeshua, Yeshua. Fale com Ele. Yeshua. Meu amado é
Olha que ambiente esse. Milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. É o teu momento com Ele. Yeshua. Vamos orar. Há mais alguém? Senhor, nós queremos orar por cada vida aqui presente, Senhor. Nós carregamos uma palavra. Nós carregamos, na verdade, um decreto dentro de nós. Não queremos ser pessoas que tenham muitas informações, que não causam transformações. Nós queremos ser pessoas que venham acreditar naquilo que o Senhor disse a nosso respeito. E que o Senhor nos ajude a nos mover em direção àquilo que o Senhor está fazendo. Aonde o Senhor nos quer. Com quem eu devo me encontrar? Esse é o ambiente profético. Quais são as mesas que eu preciso abandonar? Quais são as alianças que não podem fazer mais parte da nossa vida? Quais? Nos mova em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós, e nos perdoe a negligência, nos perdoe as ocupações que assolam o nosso coração, e que às vezes nos tira a atenção para aquilo que é preciso. Senhor, que as insônias sejam repreendidas no nome de Jesus. Senhor, que a falta de paz na noite seja repreendida no nome de Jesus. Os teus filhos vão deitar, descansar, porque o Senhor tem sustentado os teus filhos. Eu profetizo, Senhor, o fim da opressão maligna, da depressão, da síndrome do pico. Jesus, estamos no ambiente profético, Senhor. Estamos decretando nessa noite essa palavra. Traga paz, que a paz repouse sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Nos ensine